Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos poupar mais uma vez, agora com o atestado multiuso de incapacidade, naturalmente para quem dele pode beneficiar. Para conversar sobre o atestado multiuso, para saber um pouco mais sobre este documento, tenho comigo mais uma vez a Magda Canas. Olá, Magda. Olá. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Pode Poupar. A Magda já está habituada a vir aqui a este fórum onde nós discutimos sobre vários assuntos jurídicos. Hoje temos atestado multiuso de incapacidade, que é um documento que vem servir a muitas famílias que se veem a braços com uma incapacidade, seja de nascença, seja porque abruptamente lhes surge na vida, mas essa infelicidade pode também trazer algumas compensações, alguns benefícios noutros aspectos da vida e que pode valer a pena aproveitar. Magda, explica-me, quando falamos aqui de incapacidade, falamos de algo que condiciona a vida, pessoal ou profissional, e conversando com o médico pode-se perceber se vale a pena ou se dá direito a pedir este atestado. Esse será o primeiro passo, efetivamente. Esta questão do atestado multiusos é, no fundo, uma benesse que a lei dá aos doentes, recém-diagnosticados ou não, que de facto têm alguma limitação na sequência do diagnóstico de uma condição grave de saúde. Nós, numa situação dessas, podemos olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. No caso de escolhermos o copo meio cheio, agarramos-nos ao que de melhor a vida dá e procuramos as vantagens que estão previstas na lei e das quais podemos usufruir. O atestado multiusos mais não é do que exatamente isso. Tem algumas compensações que vão estar ali acessíveis em vários aspectos da vida que nós vamos já agora dissecar aqui neste episódio. Para já, chegando à conclusão de que sim, há aqui uma incapacidade que pode ser atestada por um documento e que pode trazer esses benefícios, onde pedi-lo? O local por excelência para pedir este documento será então no centro de saúde da área de residência. Pede-se através de um requerimento que se apresenta ao balcão desse centro de saúde, deve ser acompanhado dos exames e dos relatórios médicos obtidos no último ano, até ao diagnóstico ou até esse momento em que se está a apresentar o requerimento. Depois, o que é que se segue? Uma análise prévia. Essa análise prévia, no fundo, visa analisar se aquela pessoa é ou não elegível para efeitos de obtenção deste atestado. Algumas situações, e cada vez mais situações, ficam por aí, na análise prévia. Mas ficam por aí, quer dizer que perdem? Não. O que perde, porque não são simplesmente elegíveis. Podem ser eliminadas logo aí. Exatamente. Já não passam daí. Algumas situações específicas podem imediatamente ter direito a atestado multiusos, sem sequer ser necessária a realização de junta médica. No entanto, porquê? Porque é muito óbvio ou porque há uma lista de doenças que já estão tipificadas para poder... Exatamente por esse motivo. Há uma lista de doenças, entre as quais estão algumas insuficiências respiratórias, também algumas questões de mobilidade e as doenças oncológicas. Ou seja, há aqui uma série de doenças que são de tal forma incapacitantes que o legislador protegeu desta maneira, sem ser sequer necessário a submeter-se a uma junta médica. No entanto, quando essa situação não seja desde logo reconhecida, os serviços têm então 60 dias para marcar a junta médica, para notificar o doente de que ela vai ser realizada. Temos situações em que a incapacidade é de tal forma gritante que o doente não tem forma de se dirigir ao local onde a junta médica vai ser realizada. Então, o que fazer nessas situações? Conversar com o centro de saúde e, a título excepcional, é possível que um dos membros da junta médica se dirija ao hospital ou ao domicílio onde essa pessoa se encontra e faça a junta, ou seja, o exame médico nesse mesmo local. A título excepcional, mas é possível. Mas, de uma forma geral, no comum do cidadão tem que se deslocar então a essa junta médica, que há de ser marcada uma data em um local onde uma comissão há de verificar... Precisamente. E há aqui uma questão também que queria deixar muito clara. Os 60 dias é para a notificação da data da junta médica. Depois não existe um prazo dentro do qual esta junta médica terá de acontecer. Okay. Isso é uma dúvida frequente. Estamos a falar das incapacidades mais comuns que podem ser submetidas a esta junta médica e dizias-me tu que há algumas
condições são tão gritantes que não precisam de chegar a este ponto. E a oncologia passou a fazer parte desse leque. Os doentes Sim. oncológicos não chegam a ir à junta médica. Sim, num diploma de 2024, ou seja, isto é uma situação de alguma maneira recente, que tem, enfim, daqui a pouco 2 anos, mas Sim. ainda é recente. Têm uma proteção especial. E proteção especial porquê? Porque nós temos aqui 2 tipos de atestados multiusos. Tal como dissemos, há alguns que ficam pela análise prévia e outros que vão para a junta médica. No fundo, é exatamente isso. São aqueles atestados que são atribuídos imediatamente sem junta médica e os que requerem essa necessidade de fazer junta médica. No caso dos doentes oncológicos recém-diagnosticados, essa proteção é de tal forma que, na maioria dos casos, não será necessário fazer junta médica. Por defeito, não é necessário fazer essa junta médica. Porquê? Porque o procedimento deverá ser conversar com o médico que fez o diagnóstico. Uhum. Depois, esse médico esclarecerá tudo, todas as dúvidas que o doente tenha e, a partir do momento em que o requerimento é colocado, deve ser um especialista do local onde essa doença foi diagnosticada a reconhecer que, de facto, ela é elegível para efeitos de atribuição de atestado multiuso. Ou seja, sublinhar aqui, é um médico diferente daquele que fez o diagnóstico. Estes atestados serão então válidos pelos 5 anos seguintes. Portanto, se não houver um agravamento da situação de saúde, se não houver qualquer mudança, à partida serão válidos pelos 5 anos seguintes após o diagnóstico. E estamos a falar de um assunto que é tratado no hospital, digamos, onde a pessoa está a ser seguida. Se está a fazer tratamentos oncológicos, se está Essa é a receber esse recomendação. diagnóstico, tratar com o médico que assiste para essa doença, não é? E mesmo sendo preciso este outro especialista que estavas a dizer para assinar o documento, tudo isso é tratado no âmbito hospitalar. Sim, à partida será tratado no âmbito hospitalar, lá está, pela facilidade atribuída a estas situações, que são de tal forma incapacitantes em muitos casos, que carecem deste tratamento especial. E provavelmente porque se tentou aqui descongestionar o acesso às juntas, porque infelizmente doentes oncológicos temos muitos e cada vez mais, e estavam as juntas médicas, nós sabemos que havia uma grande lista de espera e tempos de espera Sim. muito prolongados. Se pensarmos na quantidade de portugueses, de consumidores que há sem médico de família, se pensarmos que muitas dessas juntas médicas serão também compostas por médicos de família, Pois, exato. sabemos ou concluímos pela enorme dificuldade em fazer estes agendamentos. Sim, e aqui recebemos muitos pedidos de ajuda e muitas dúvidas que tu própria esclareceste de muita gente que estava há muito tempo já à espera de junta médica e temos ideia de que se isso se agravou na altura da pandemia, né, na altura dos confinamentos, muita gente ficou com atrasos imensos na marcação das juntas E médicas. para isso foi criada até uma regra específica, que foi a possibilidade de continuar válida uma situação de incapacidade já reconhecida, Para mesmo quem que já tem tenham o atestado, passado, não é? Para quem já tem. mesmo para aqueles casos em que já passaram os 5 anos iniciais, mas já se requereu a realização da junta médica. E também chamar aqui a atenção, ou seja, esta foi uma situação transitória que visou pôr aqui um bocadinho de água na fervura, que era Continua válido, enquanto não houver outra junta médica, continua válido. aquele que válido, temos. e o contrário também seria muito injusto. Claro. Mas foi uma situação transitória, de alguma maneira, que visou colocar aqui um ponto final no problema dos atrasos das juntas Das juntas. médicas, que nós sabemos que é um problema que se mantém. Apesar do final da pandemia, esta situação manteve-se. Nunca se recuperou aquele acumulado de pedidos. Lá está, este descongestionamento também se fez há muito à conta dos doentes oncológicos que deixaram de sair dessa lista de espera e passaram a ter esse processo de alguma forma simplificado. Uhum. E daí o ano 2024, que há pouco dizíamos, foi o Alargou grande ano a de lista. viragem. Porquê? Porque foi quando os efeitos do final da pandemia se sentiram em força na questão dos atestados multiusos. Muito bem. Estamos a falar de um atestado que atribui uma percentagem de incapacidade, não é? Porque há uma tabela nacional de incapacidades que atribui percentagens várias consoante as incapacidades, de acordo com os órgãos afetados, não é? Mas quando falamos de benefícios, e sobretudo este episódio serve para podermos explicar às pessoas que benefícios, porque nem toda a gente está a par dos benefícios a que se calhar tem direito,
Estamos a falar de um atestado que atribui uma percentagem de incapacidade, mas só dá benefício a partir de 60%. 60%. 60%. De É o mínimo. incapacidade igual ou superior a 60%. Então, com 60 já tem direito Com 60 já tem direito à maioria dos à benefícios. maioria dos E benefícios. quando falamos em maioria dos benefícios, podemos logo aqui deixar umas pinceladas sobre quais são os principais benefícios a que nós queremos dar acesso a quem nos está a assistir, que são benefícios em termos de IRS, ou seja, no fundo, os trabalhadores o rendimento do trabalho dependente e independente é considerado até 85%, no caso dos pensionistas até 90%. Portanto, desde logo uma condição muito benéfica para as famílias que integram alguém que tenha um atestado multiusos atribuído e válido. No entanto, para que ele seja elegível para efeitos de IRS, é necessário aqui alguns passos que mais à frente exploraremos. Para além deste benefício fiscal em termos de IRS, há também várias isenções no âmbito da aquisição de viaturas. E quando falamos da aquisição de viaturas, será ISV e IVA na aquisição dessas viaturas, sendo que depois na manutenção da propriedade dessas viaturas também há uma vantagem, que é o IUC, até ao limite dos 240 euros o IUC, o anuais. Imposto Único de Circulação, pelo que se paga todos os anos, o antigo Precisamente. selo do carro, não é? Que se falava. Exatamente. Ou seja, já falámos aqui no fundo de 4 benefícios fiscais que são atribuídos, reconhecidos a estas pessoas, e lembrar que, ao contrário do que muita gente pensa, não dá direito a desconto no IMI. No IMI, o imposto para É uma os questão imóveis, sim. frequente de alguma Pronto, maneira. para IMI não dá desconto, para IUC dá desconto, Para aí o que dá desconto. para a compra do carro dá desconto no ISV Nos dois impostos, portanto, ISV e no IVA. e no IVA. E depois, para IRS, que é aquilo que interessa provavelmente a muita gente, o que há a fazer? No IRS, o que há a fazer é, para além do reconhecimento desta situação, ou seja, se não tem um atestado multiusos atribuído, então trate dele, porque esse será o primeiro E passo. depois vou entregá-lo aonde? E depois vão entregá-lo onde? Podem entregar num serviço de finanças, ou seja, nós estamos perante uma incapacidade fiscalmente relevante, é assim que o legislador a chama, mas para ela ser de facto relevante é preciso seguir aqui alguns passos. Então, serviço de finanças ou no portal das finanças com as suas credenciais, na opção situação de incapacidade. E o que é que tem que se fazer então é entregar o documento, ou cópia do documento que foi entregue a esse doente, mas para além disso, também é necessário entregar nos 15 dias seguintes a cópia certificada, e isto já estou a dizer presencialmente, portanto, a cópia certificada desse documento no próprio Serviço de Finanças, para que as finanças fiquem com toda a documentação que sustenta E que passa a ser oficial. aquela condição e que passa a ser oficial. Só tem que entregar isso uma vez? Só tem que entregar isso uma vez, a partir do momento em que tem esse atestado, para que seja fiscalmente relevante, só tem que entregar uma vez. Mas, para efeitos de IRS, não basta. E não basta porquê? Porque na declaração modelo 3, portanto, na folha de rosto do modelo 3 do IRS, Quando se preenche a declaração de quando IRS? se preenche a declaração de IRS, aquilo que vão fazer entre o mês de março e junho de Abril, 2026, abril e junho. abril e junho, Sim. o final de março, dizia 31, a partir de 31, portanto 1 de abril até 30 de junho, Sim. o que vão fazer então é indicar a condição de incapacidade, portanto que existe aquela situação de incapacidade. E o que é que também quero deixar aqui muito sublinhado é que alguém que neste momento esteja a ser esclarecido sobre temas que não conhecia até agora e que até já tinha esta condição há mais tempo, mas não acionou essa possibilidade na sua declaração de Ou IRS seja, dos está a anos dizer que anteriores. quem já tinha diagnosticado, quem já tinha esta condição há 2 ou 3 anos e só agora é que deu conta que podia ter benefício no IRS? Nem tudo está perdido. E nem tudo está perdido porquê? Porque existe um mecanismo das declarações de substituição no IRS, âmbito do sim. IRS e nós no site temos passo a passo de como entregar estas bom. declarações de substituição que permitirão corrigir situações passadas. Isto pode parecer uma formalidade,
mas é uma formalidade que pode trazer muitos proveitos para esses. Pode valer a pena substituir a declaração de Porque há IRS? pouco estávamos aqui a falar do desconto, no fundo, de 15% ou de 10% de IRS, consoante seja trabalho dependente ou independente ou pensionistas. Por isso, se multiplicarmos isso pelos anos em que não beneficiámos e podíamos ter beneficiado, pode resultar Pode haver daqui um bolo reembolso, bastante não é? interessante. Exatamente. Então é preciso, cada vez que entregar o IRS, é preciso assinalar lá essa condição de A incapacidade. folha de rosto. Mas uma vez tendo entregado o atestado nas finanças, basta uma vez, não é preciso andar a repetir todos Não os é anos. preciso andar a repetir todos Apenas os na anos. entrega do IRS assinalar. Até porque o atestado vai ser o mesmo. Certo, certo. Pronto, a partir do momento em que caduque e que seja eventualmente emitido Sim, um isso é outro, outra história, aí sim. sim já será outra história. Mas Então, até pronto. esse momento, Para IRS assinalar a condição de incapacidade e as contas são automaticamente refeitas, as contas são já automáticas ajustadas. se assinalar essa opção. Até há uma situação que eu diria, enquanto fiscalista da DEC Proteste, que representa uma certa injustiça fiscal, porque devia ser o contrário, ou seja, se as finanças já têm conhecimento, porque nós lhe demos conhecimento dessa situação, devia ser, por defeito, assinalado que aquele agregado familiar integra alguém Beneficia, com sim. algum tipo de incapacidade. E não o contrário. Porquê? Porque corre-se o risco de muitos consumidores estarem a entregar declarações de IRS e, por desconhecimento, não Ou acionarem descuido, sim. essa possibilidade. E não fica a valer, não é? Uhum. E é preciso que todos os anos Isso a pessoa mesmo. confirme lá que sim, continua a ter esta incapacidade. Portanto, apoios fiscais, recapitulando, no IRS, no IUC, no ISV e no IVA de viatura própria, Uhum. viatura que tem que ser do próprio, Exatamente, da tem que ser própria do pessoa que próprio. tem a incapacidade, e MI não dá desconto com atestado de multiusos. Vamos para a habitação, Magda. Crédito à habitação, tem desconto? Sim, Tem alguma coisa? tem acesso ao crédito bonificado atribuído a pessoas com uma incapacidade relevante. Neste caso, nós estamos aqui a falar de fiscalmente relevante, mas Estamos a falar coincide de em termos de 60%, percentagem. 60% para a frente. Coincide em termos de percentagem. Uhum. Também tem limitações ao aumento da renda e, no que diz respeito à casa, de facto, são estas duas principais Portanto, vantagens. pode pedir ao banco taxa bonificada no caso de ter um crédito, Sim, ou no caso de ter uma casa arrendada, fica com alguma proteção, sim. digamos assim. Sendo que não existe, no fundo, uma pré-aprovação do crédito, tratando-se de crédito à habitação. Ou seja, os bancos não são obrigados a atribuir crédito a alguém que está nesta condição, pelo simples facto de estar nesta condição. Sim, o facto de ter Faz uma bonificado, avaliação de solvabilidade como em qualquer outra sim, taxa situação. de esforço, isso de ver se tem Tudo. capacidade para pagar o crédito, continua a ser igual como E qualquer até queria deixar aqui a sugestão que, outro- mesmo para estes outro casos, também é interessante utilizar o comparador de crédito à habitação que a DEC Proteste tem no site, porque vai poder encontrar a melhor opção que existe no mercado para a sua situação concreta. Sim. Depois, uma vez o crédito aprovado, aí sim tem direito à taxa bonificada, Isso não é? mesmo. E para renda tem limitações, que me estavas a dizer, no aumento. No aumento da renda. Não é- Estas são as principais, Sim. no fundo, são as principais vantagens atribuídas à casa, propriamente dita. Ainda voltando um pouco atrás e às viaturas, também existe aqui a possibilidade de este atestado dar lugar a reconhecimento de estacionamento, portanto, a atribuição do cartão de estacionamento. Isto só para não nos perdermos em termos de carro e casa, sim, são assim já duas das arrumamos. principais preocupações. Nesse caso, se precisar de cartão de estacionamento, deve dirigir-se ao IMT ou no portal do IMT, porque é lá que se trata a atribuição ou reconhecimento do direito de estacionar. E que vai facilitar muito a vida e a mobilidade das pessoas que nesta situação se encontram. Sobretudo nos grandes centros urbanos, sem dúvida. Já falámos de benefícios fiscais, falámos de apoios para a habitação, para a saúde. O que é que temos? Para a saúde, nós sabemos que as taxas moderadoras são cada vez menos aplicáveis na generalidade das situações, mas estamos aqui a falar de situações que não sejam referenciadas por parte do SNS 24. Quando não haja essa referenciação, em alguns casos elas podem continuar a ser pagas. O que este atestado de multiusos permite é que elas não sejam pagas, ou Há uma seja, isenção, existe não é? uma isenção das taxas moderadoras. Também há aqui uma especificação muito interessante em relação aos doentes oncológicos, que é se um doente oncológico se dirigir ao hospital sem referenciação por outra queixa qualquer que nada tenha a ver com a condição oncológica, à partida pode pagar taxas moderadoras. Já se estiver diretamente relacionada com a sua condição de saúde oncológica, de facto também pode beneficiar da isenção
ainda que não tenha já o seu atestado nas mãos. Então tem uma isenção apenas aplicada à sua. Até pode-se falar-se aqui de uma isenção parcial, no fundo. Sim. Em algumas situações tem, noutras não. Ok. Na saúde, estás a falar de isenções de taxas moderadoras, temos também com participações em medicamentos? Em medicamentos, exatamente. As comparticipações em medicamentos é uma grande vantagem atribuída a estes doentes porque, enfim, por fatalidade, de facto, é necessário Muitos deles precisam tomar, de facto, consumirem mais medicação, medicamentos. Essa é uma outra vantagem. Depois, em relação a apoios sociais, que será, enfim, outro grande bolo, também têm acesso a diversos apoios. E apoios, por exemplo, em termos de subsídio de educação especial, porque imagina uma família que integra uma criança com algum tipo de cegueira ou surdez, que lhe atribui ou que lhe dá direito a esta incapacidade acima dos 60%. Vai precisar de ensino especial e por isso tem direito a esse subsídio de ensino especial, mas também há alguns produtos de apoio. E alguns produtos de apoio aqui confundem-se um pouco com as questões de saúde. Porquê? Porque na aquisição de cadeiras de rodas, por exemplo. Essas ajudas técnicas, no As fundo. ajudas técnicas, as plataformas que permitem levar as cadeiras de rodas para o carro, também têm apoio, entre tantos outros mecanismos, estas tais ajudas técnicas. E o transporte de doentes também? O transporte de doentes, que é outra questão muito, muito interessante, porque muitas vezes, em muitas doenças, mas sobretudo nas doenças oncológicas, é frequente que as pessoas sejam internadas fora do seu local de residência. Quando regressam ao seu local de residência ou quando precisam de ir fazer exames fora da cidade, muitas vezes não conseguem ser transportadas em viatura própria. Muitas delas nem estão em condições de guiar. E nesse caso, o que vai acontecer é terem que contratar os serviços de um transporte não urgente de doentes. E tem isenção neste caso? Neste caso, tem isenção. Tem isenção e o contrário pode representar uma enorme despesa para essas famílias neste tipo de situações que não são tão corriqueiras quanto se possa imaginar. Exatamente. Mais apoios que tínhamos aqui identificado. Descontos nas telecomunicações. Descontos nas telecomunicações, sim. Sim, que também dá lugar a esse desconto no acesso ao ensino superior, porque existem contingentes especiais aplicáveis a alunos que têm algum tipo de incapacidade, mas também, por exemplo, no dia a dia, ou seja, nas prioridades dos atendimentos, porque alguém que se encontra na fila de um supermercado e que invoque uma doença que até muitas vezes não é visível. E precisa efetivamente de passar à frente das outras pessoas, se tiver este documento, é automaticamente reconhecida essa possibilidade de não esperar, no fundo, de estar de pé, que muitas vezes é uma dificuldade. É dificuldade. De resto, para as incapacidades visíveis, nem devia precisar de estar nada na lei. É isso mesmo. Era apenas uma sociedade evoluída, não é? Muito bem, Magda, diz-me uma coisa. Atestados, alguns serão permanentes, porque há incapacidades que infelizmente são permanentes, mas outros são temporários e falámos já de algumas doenças que podem ter, felizmente, cura. Os benefícios atribuem-se na mesma, quer o atestado seja permanente ou temporário? Sim, eles são atribuídos da mesma maneira, ou seja, na mesma medida, porque não são da mesma maneira. Mas os atestados que são temporários têm, à partida, aqueles 5 anos de validade, não é? que já falámos aqui, devem ser renovados se for, caso disso, o pedido, o requerimento deve ser apresentado antes da data de fim de validade daquele documento. Caso seja depois, porque existe essa possibilidade, em casos devidamente justificados e normalmente estão relacionados exatamente com a saúde, com a condição de saúde, também pode ser admitido. No caso dos permanentes, os permanentes têm muito a ver com aquelas situações para a qual o médico não antevê uma evolução possível. E quando não antevê qualquer tipo de evolução, efetivamente podem ser definitivos. Evolução positiva, pelo menos, pode haver agravamento, Sim. mas que nada que melhore a partir dali. E no caso de agravamento, também é possível que estes doentes requeiram então a reavaliação da sua condição. Para que a percentagem da incapacidade seja mais elevada. Sim. Precisamente. Quando a incapacidade é revista, e este é o último ponto que eu queria ver contigo, quando a incapacidade é revista, porque
porque a doença já passou, porque houve felizmente uma cura, e essa incapacidade é revista e é reduzida abaixo dos Uhum. 60%. O que é que acontece aos benefícios que estes doentes tinham já atribuídos? Nesse caso, aplica-se, no fundo, a lei do mais favorável. E por isso, se alguém está a beneficiar de determinadas vantagens associadas à sua condição, se por acaso existe aqui uma avaliação que não é tão favorável e que reduz de uma percentagem abaixo dos 60%, o resultado, pelo menos, enfim, a título temporário por enquanto, Sim. será aplicar-se a regra que lhe for mais favorável, ou seja, que se continuem a ser aplicáveis as, as vantagens Uhum. associadas ao atestado de multiusos. Sabemos que o tema está em discussão, mas para já o que diz a lei é que a pessoa mantém os benefícios a que tinha Sim, direito. e queria também aqui, e antes de terminarmos, deixar claras algumas informações em relação aos custos associados ao atestado de multiusos. Porquê? Porque nas situações em que nem sequer é necessária a junta médica, ele é gratuito. Uhum. Ou seja, no início, e vamos aqui buscar a nossa primeira abordagem, falámos de se é necessário ou não é necessário. Obviamente que é necessário, que traz muitas vantagens. E inclusivamente pode ser gratuito, e em muitos casos é Sim. gratuito. Quando Nos falamos dos doentes casos, oncológicos, por exemplo, os tais que não precisam de à junta partida, médica, à partida será será gratuito. absolutamente gratuito. No caso de ser necessária a junta médica, são 12,5 €. Estamos aqui a Uhum. falar de valores que são bastante aceitáveis para a generalidade dos consumidores, e que de facto depois podem trazer vantagens assinaláveis. Se, porventura, na sequência da realização de uma junta médica, o doente não concordar com o resultado dessa mesma junta médica, pode fazer um pedido de reavaliação, ou, no fundo, um pedido de revisão Uhum. daquela decisão, e que nesse caso será um pouco mais cara, serão 25 €. Mas as reavaliações normais serão então entre o gratuito e os 5 €, o que, para as vantagens que daqui se podem retirar, de facto não é comparável, E tão é pouco. sobretudo isso que falávamos, que este conjunto de vantagens fazem com que mereça a pena dar-se ao trabalho de tratar deste documento e pedir este atestado de incapacidade. Parece-te, Magda, que muita gente deixa de o fazer com algum pudor de querer passar uma imagem mais frágil, seja para junto dos colegas de trabalho, junto dos amigos, junto da família. E haverá muita gente que poderia ter acesso a estes benefícios e não tem? Sem dúvida, é exatamente por isso, por pudor. Ou seja, pensar, a minha situação não é tão grave que justifique. No entanto, esta gravidade não somos nós que temos que avaliar, os médicos existem exatamente para isso. E se uma condição de saúde nos dá uma situação mais favorável perante a lei, por que não aproveitar? É exatamente isto que estamos aqui a fazer, porque um pode poupar é exatamente isso, mostrar onde pode poupar. Sim, nestas E pequenas coisas, não é? nestas pequenas coisas. E uma coisa que nós aqui não falámos em relação ao IRS, e eu não queria deixar de dar também esta informação, é que, para além de ser necessário acionar na declaração de IRS, na folha de rosto do modelo 3 da declaração de IRS, um outro cuidado interessante e importante é comunicar à entidade patronal que tem este atestado. Porquê? Porque depois a taxa de retenção já será então ajustada Uhum. à sua condição. E isso, de facto, Vai ter traz influência vantagens, no salário líquido, vai ter desde logo. logo influência no salário líquido. Portanto, há aqui cuidados a ter, e também isto até tem muito a ver com esta questão do pudor. E porquê? Porque muitas destas pessoas acham que, por pedir o atestado de multiusos, têm que deixar de trabalhar, ou que isto é um reconhecimento da sua incapacidade para o trabalho. Não, nós estamos aqui a falar de documentos diferentes. Certo. Estamos aqui a falar de um reconhecimento dessa incapacidade à luz da lei e para efeitos fiscais. Não estamos a falar de incapacidade para o trabalho. Por isso, comunicar à sua entidade patronal que tem esta sua nova condição Sim. é uma vantagem, não é um Sim, prejuízo, aqui uma não é uma questão ameaça. administrativa, se quisermos, né? Vai mudar ali a percentagem dos descontos, vai mudar um pouco o seu salário, mas o seu trabalho pode continuar a ser exatamente o mesmo, não passa a ser mais coitado ou menos coitado por causa disso. Né? De É todo. apenas um documento que não deve ter esse pendor tão negativo, de uma conotação Uhum. tão E que negativa. facilita o dia a dia, facilita as contas. Se fizer as contas aquilo que vai poder poupar num só ano, após a Com isto. obtenção deste atestado, provavelmente a conclusão vai ser de que valeu a pena. E se tem este atestado é porque tem essa incapacidade e já que a tem, porque não O aproveitar tal copo meio cheio.
exatamente o copo meio cheio de que a Magda falava. Magda, muito obrigada mais Muito uma vez obrigada. pela tua participação. Com a Magda Canas terminamos mais este episódio do Pode Poupar, hoje dedicado ao atestado multiuso de incapacidade. O Cláudio Nogueira ajudou-nos na produção deste episódio. Eu sou a Ana Santos Gomes e conto consigo no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.